tudo bem com você? Meu nome é Mariana e eu faço parte da equipe do DNA Educase. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre enzimas, mas antes de começarmos, quero te lembrar que temos uma playlist de bioquímica disponível aqui no canal. Nessa playlist tem outros vídeos dessa disciplina que podem te ajudar a estudar e saber mais sobre. E não esquece de dar uma olhadinha também no nosso vídeo anterior, que fala sobre a introdução à enzimologia, para entender tudo sobre o nosso assunto de hoje, ok? Pode clicar que eu te espero. Bem, agora que você sabe o que é uma enzima, que tal aprendermos a classificar e nomear essas moléculas? Existem muitas enzimas que possuem o sufixo -ase, adicionado ao nome dos substratos, ou uma palavra que descreve sua atividade e funções específicas. Algumas enzimas foram batizadas pelos seus descobridores, de acordo com a sua função mais ampla, como a pepsina. Sua função de digestão do grego pepsis foi utilizada para sua denominação. Porém, para obtermos seu nome sistemático, o sistema de nomenclatura atual divide as enzimas em 6 classes e inúmeras subclasses, baseadas nos tipos de reações que elas catalisam. Em primeiro lugar, vem o nome de sua classe, depois de sua subclasse, acompanhada pela característica da sua subclasse, e por fim, o tipo de reação que essa enzima catalisa. Desta forma, podemos nomear e classificar as enzimas com precisão. Vamos dar uma olhada na tabela que preparamos e conhecer cada classe de enzimas? Nossa primeira classe consiste nas enzimas oxirredutases, que realizam reações de transferência de elétrons para íons híbridos ou átomos de hidrogênio. Um exemplo de enzima oxirredutase é a desidrogenase, que remove átomos de hidrogênio e adiciona átomos de oxigênio em diversas substâncias. A segunda classe refere-se às enzimas transferases, que realizam reações de transferência de grupos, similar a uma reação de simples troca. Um exemplo de enzimas transferases é a metiltransferase, que transfere grupos metil entre moléculas. Em seguida, temos as enzimas hidrolases, nossa terceira classe. Essa classe reage a partir da hidrólise, isto é, transferência de grupos funcionais para uma molécula de água. Uma representante das hidrolases é a lipase, enzima que tem a capacidade de quebrar lipídios em gorduras menores. A quarta classe é a das enzimas liases, ou seja, enzimas que cumprem a clivagem das ligações carbono-carbono, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio ou outras ligações por eliminação, além do rompimento de ligações duplas ou anéis, ou adições de grupos a ligações duplas. Um exemplo delas é a descarboxilase, enzima cuja função é remover gás carbônico de aminoácidos. Nossa quinta classe, as isomerases, são enzimas que fazem transferência de grupos dentro de uma mesma molécula, produzindo isômeros, como é o caso da cis-trans-isomerase, que converte formas cis e trans de diversas moléculas. E por fim, nossa sexta e última classe, trata-se das enzimas ligases, que formam ligações carbono-carbono, carbono-enxofre, carbono-oxigênio e carbono-nitrogênio, por reações de condensação acopladas à hidrólise do ATP, ou cofatores similares. Como exemplo desta classe, temos a sintetase, uma enzima que combina 2 grupos de substâncias quaisquer em sistemas biológicos. Vale ressaltar aqui que enzimas têm pH ótimo, no qual a atividade catalítica é máxima. As cadeias laterais dos aminoácidos nas proteínas podem atuar como ácidos ou bases fracas, para funções críticas ou para manter a estrutura proteica. Esta característica ajuda a identificar certas enzimas e muitas vezes participa também dos seus nomes informais, como é o caso, por exemplo, da fosfatase alcalina. Ufa! Agora que você já sabe nomear as enzimas, vamos entender melhor o funcionamento dessas substâncias? Como você já viu em nosso vídeo de introdução à enzimologia, a reação catalítica geral é quando o sítio ativo da enzima liga-se ao substrato, isto é, a molécula que sofre interação, sequestrando-a totalmente da solução e dando origem ao complexo enzima-substrato, como vemos na seguinte reação. Para a catálise,
As enzimas também devem ser complementares ao estado de transição, ou seja, o momento onde ocorrem as interações ótimas com seus substratos, como veremos em nosso próximo vídeo. As enzimas também podem sofrer uma mudança de conformação quando os substratos se ligam a elas, induzindo a múltiplas interações fracas e gerando ajustes induzidos, que nada mais são que redes de movimentos acoplados que fazem as mudanças necessárias nessas enzimas. Essa característica é chamada de especificidade e faz com que as mesmas formem pouca variedade de produtos. Uma vez que o substrato esteja ligado, grupos funcionais catalíticos, posicionados apropriadamente, ajudam no rompimento e na formação de ligações por meio de diversos movimentos, como na catálise geral ácido-básica, na catálise covalente e na catálise por íons metálicos. Vamos conhecer juntos cada um desses mecanismos? Começando pela catálise geral ácido-básica, que é a reação catalítica mais comum em bioquímica. Nessa reação, há a transferência de prótons por alguma molécula que não é de água. Ocorre também a estabilização de intermediários carregados, que tenderiam a quebrar-se rapidamente nos reagentes, formando uma espécie que se transforma mais rapidamente nos produtos. No sítio ativo das enzimas, sem água, algumas cadeias laterais de aminoácidos podem assumir o papel de aceptores e doadores de H+, aumentando assim a velocidade na ordem de 10 elevado a 2 a 10 elevado a 5 vezes. Já na catálise covalente, temos a formação de uma ligação covalente transitória entre a enzima e o substrato. A reação 1, na presença de um catalisador covalente, como um grupo nucleofílico X, transforma-se na reação 2, ou seja, ocorre a modificação do caminho da reação, pois, como é o caso da reação 2, este caminho possui uma energia de ativação menor, sendo assim mais veloz. A ligação covalente com a enzima pode ativar o substrato para uma reação posterior, de modo geralmente específico, com um grupo ou uma coenzima. E por fim, na chamada catálise por íons metálicos, os metais presentes, ligados firmemente à enzima ou nas soluções, juntamente com o substrato, participam da catálise de várias maneiras. As interações iônicas entre os metais ligados a enzimas e substratos ajudam a orientar o substrato para a reação e estabilizar estados de transição carregados. Esta catálise também pode mediar reações de oxirredução por mudanças reversíveis no NOx do íon. Bem, agora que você já sabe tudo de catálises, já imaginou se ao invés de apenas um substrato para fazer ligações com a nossa enzima, existissem outros? Nosso próximo tópico são as reações catalíticas com 2 ou mais substratos. Essas reações geralmente envolvem a transferência de um átomo de um grupo funcional de um substrato para outro. Em alguns casos, ambos os substratos ligam-se à enzima simultaneamente, formando um complexo não covalente ternário. Existe também o mecanismo chamado de ping-pong, ou de deslocamento duplo, que é quando o primeiro substrato é convertido em um produto que se dissocia antes que o segundo substrato se ligue. Ou seja, a enzima é modificada e depois regenerada. Lembrando que os substratos podem se ligar de maneira aleatória ou específica, dependendo da função biológica a desempenhar. No nosso metabolismo, grupos de enzimas trabalham conjuntamente em vias sequenciais para realizar um determinado processo. Portanto, na maioria das reações metabólicas, um produto de uma reação enzimática é o substrato da enzima seguinte, e assim sucessivamente, como ocorre nas chamadas rotas bioquímicas. Cada via inclui uma ou mais enzimas, que influenciam muito a velocidade de toda a sequência. São as chamadas enzimas regulatórias. Essas enzimas possuem atividade catalítica aumentada ou diminuída em resposta a certos sinais, a fim de atender às necessidades metabólicas distintas. Já as chamadas enzimas alostéricas agem por meio de ligações reversíveis e não covalentes com moduladores ou efetores alostéricos, que geralmente são metabólitos pequenos ou cofatores.
Geralmente, o sítio regulatório e o sítio ativo são subunidades distintas. Proteínas alostéricas possuem conformações induzidas pela ligação de moduladores. Nas enzimas alostéricas, mudanças conformacionais convertem formas ativas em menos ativas quando o ligante promove essas mudanças que afetam a atividade subsequente de outros sítios da proteína, convertendo conformações inativas, no estado T, em ativas, no estado R. As chamadas enzimas homotrópicas são aquelas em que o sítio alostérico é o mesmo que o sítio ativo. Já as enzimas chamadas heterotrópicas são as enzimas cujo modulador é diferente do substrato. Outras enzimas são reguladas por modificadores covalentes reversíveis. Nessa regulação, a modificação de um resíduo gera outro resíduo com propriedades diferentes. Ocorre a alteração de propriedades locais e conformacionais, a chamada indução de cargas ou a associação com membranas, ou seja, há a introdução de um aminoácido apolar. Alguns exemplos de modificadores covalentes reversíveis são a acetilação, a metilação, a ubiquitinação ou adição de ubiquitina, uma etiqueta para proteólise, a ADP-ribosilação, ou seja, a regulação da fixação biológica de nitrogênio, e a fosforilação, quando grupos fosforil, adicionados por dada enzima, podem ser removidos por uma enzima diferente. A chamada ativação irreversível é quando algumas enzimas e outras proteínas são reguladas pela proteólise de precursores de enzimas. No caso de algumas enzimas, um precursor inativo, zimogênio, é hidrolisado, formando uma enzima ativa. As clivagens específicas provocam mudanças conformacionais que expõem o sítio ativo da enzima. O chamado zimogênio, proproteína ou proenzima, é um polipeptídeo precursor de enzimas, composto de 44 resíduos de aminoácidos, que deve ser hidrolisado, formando a forma ativa a partir de mudanças conformacionais promovidas por clivagens, que expõem o sítio ativo da enzima, como já falamos anteriormente. Como exemplo de zimogênio, temos o pepsinogênio, que através da hidrólise em um pH mais ácido e da autocatálise, transforma-se em uma pepsina em nosso organismo. Bem, por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e aprendido mais sobre o vasto estudo da enzimologia com a gente. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E só para lembrar que esse e outros mapas mentais das nossas outras aulas estão disponíveis no nosso Instagram, para você poder salvar e consultar quando quiser. Fica ligadinho lá, que em breve divulgaremos o nosso último vídeo da série sobre enzimologia, onde trataremos da cinética enzimática. Te espero lá, hein? Muito obrigada e bons estudos!